Em tempo de mudanças, com 2017 a dar lugar a 2018, quisemos tomar o pulso ao atual momento do Food Kart e às expectativas e projetos que nascem ou se vão desenvolver com este novo ano. Para isso, nada melhor que uma conversa com o presidente do Food Kart, Vasco Carvalho, que começa por fazer o balanço a esta primeira fase da época desportiva 2017 a 2018. Como é que está a decorrer o início desta época desportiva do Food Kart? A época desportiva do Food Kart está a decorrer de acordo com aquilo que nós tínhamos planeado. Nós neste momento tivemos um crescimento exponencial de jogadores que fez com que as nossas equipas tivessem um conjunto de jogadores que mantêm e melhoraram significativamente a competitividade das equipas. Tivemos na pré-época um projeto de scouting dinâmico e interventivo que fez com que um conjunto de jogadores fora de Almeirim que foram sinalizados entre o término da época anterior e o início desta época se juntassem ao universo Food Kart. Tivemos também uma aposta inovadora na nutrição. Temos este ano, pela primeira vez, uma nutricionista a trabalhar no Food Kart, a doutora Débora Marcelino, que já dinamizou, em conjunto com a direção, uma palestra sobre alimentação saudável e que, após a sinalização de alguns jogadores do clube, faz o acompanhamento semanalmente desses mesmos jogadores, que proporciona e que tem tido um feedback muito positivo no desenvolvimento da parte física, da componente física e desportiva desses mesmos jogadores. Temos ainda delineado duas palestras, uma sobre a primeiros socorros no campo de futebol, que irá ser dinamizada por um enfermeiro de Almeirim, e uma outra palestra sobre arbitragem, que será dinamizada por o núcleo de árbitros da Lesíria do Tejo. Portanto, a época está a decorrer de acordo com o planeado e de uma forma muito positiva até ao momento. Com o trabalho que o clube já vem vindo a fazer há alguns anos e com essas novidades, a parte competitiva deste primeiro terço, digamos assim, dos vários campeonatos, como é que tem corrido? A parte competitiva deste primeiro terço do campeonato, e este primeiro terço do campeonato coincide com o término da primeira fase dos campeonatos distritais de futebol 7, foi extraordinária. Pela segunda vez na história do clube, temos 4 equipas a disputar o nível 1, sendo que pela primeira vez na história temos 2 equipas no escalão de infantis no nível 1. Portanto, temos 2 equipas de infantis no nível 1, temos uma equipa de sub-11 no nível 1, temos uma equipa de sub-10 no nível 2 e temos até ao momento um registro assinalável em termos de resultados positivos. Em cerca de 50 jogos realizados oficiais no futebol 7, temos 38 vitórias, 4 empates, temos cerca de 330 golos marcados. Claramente somos uma das mais-valias em termos de formação e em termos competitivos no distrito. Para além disso, no futebol 9, disputado um terço do campeonato, somos o clube que vai isolado na frente desse mesmo campeonato. No futebol 11, a nossa equipa de iniciados, que é uma aposta clara da direção, é líder isolado também no campeonato e a expectativa é muita, em termos competitivos, de alcançar alguns resultados positivos, quer no futebol 5, quer no futebol 7, quer no futebol 9, quer no futebol 11. Ao nível do futebol 13 e do futebol 5, temos tido alguns resultados significativos, com algumas prestações impressionantes das nossas equipas de futebol 13 e futebol 5, nos torneios que participam quase a nível nacional. O Food Kart realizou há dias o seu já habitual jantar de Natal, é sempre um momento de união e de fortalecer o espírito de grupo. Como é que correu o jantar este ano? O jantar do Food Kart de Natal é já há alguns anos um momento único na vida do Food Kart e na vida do universo do Food Kart. É uma noite de glamour,
de muitas surpresas e que claramente é demonstrativo da presença dos pais e das pessoas que acompanham o Food Cart. Porque é uma noite de glamour, é uma noite em que é demonstrativo para a comunidade onde estamos inseridos da dimensão que o Food Cart apresenta já neste momento, e é uma noite de surpresas. É uma noite de glamour porque a direção do Food Cart proporciona alguns momentos que ficam registados para a memória futura com a ajuda e a excelência do trabalho realizado pelo nosso amigo Rui Louraço. É uma noite que é demonstrativa da grandeza do Food Cart, porque não é fácil juntar cerca de 500 pessoas num jantar, e é uma noite de surpresas porque o Food Cart, ano após ano, apresenta um apontamento que é uma surpresa para todas as pessoas. Este ano tivemos o kit do adepto, foi apresentado na noite do jantar de Natal, e tivemos também o calendário oficial das equipas do Food Cart. Foram duas surpresas que têm tido muito sucesso e que vão certamente marcar esta época desportiva. Falou na questão do kit do adepto. Em que é que consiste esse kit e quando e como vai ser comercializado? O kit do adepto é uma ideia que surgiu já há alguns meses, em que o Food Cart gostava que os pais tivessem uma indumentária que fosse identificativa da geração que estão a apoiar. Portanto, estamos a falar de uma sweatshirt, estamos a falar de uma t-shirt masculina ou feminina e estamos a falar de um polo. Naturalmente predomina o verde, sendo que a sweat é cinzenta, para criar aqui um contraste. Estamos a falar de um traje que irá simbolizar o adepto do Food Cart, que é identificativo com duas imagens, uma imagem na frente alusiva à geração que estão a apoiar, a geração 2010, a geração 2007, por exemplo, e na parte traseira tem uma frase que é uma frase que foi idealizada por uma mãe do Food Cart e que é já neste momento a frase identificativa do Food Cart e de Almeirim. A frase passa por uma mensagem relativa a Almeirim, a frase que eu vou passar a dizer é food, é cart, é de Almeirim, comemos sopa da pedra e lutamos até ao fim. Portanto, qualquer uma das peças tem na parte traseira esta frase e será a frase que simboliza o Food Cart e o facto de sermos de Almeirim e, como é natural, a sopa da pedra. Relativamente à comercialização, a comercialização desse mesmo kit de adepto já começou no dia do jantar de Natal. Portanto, é um processo que vai demorar o seu tempo, mas que muito em breve certamente começarão a aparecer nos jogos os nossos pais, os nossos apoiantes, com essas mesma indumentária. E relativamente ao calendário oficial de 2018, como é que surgiu essa ideia? A ideia do calendário oficial do Food Cart apareceu com o objetivo, claro, de termos em Almeirim e fora de Almeirim algo que identificasse as equipas do Food Cart. Aproveitando a excelência da recolha das fotografias oficiais do Food Cart, nós no início da época, este ano em novembro, registamos e fazemos o dia da fotografia do Food Cart, onde todos os jogadores pertencentes a uma equipa vão tirar uma fotografia com o equipamento oficial do Food Cart. No dias dos jogos não é fácil porque felizmente o Food Cart tem um número elevado de jogadores por equipa e nem todos os jogadores podem ir ao jogo porque só podem ir a jogo 12 jogadores. E então foi necessário criar o dia da fotografia oficial do Food Cart. E aqui acabou por se juntar o útil ao agradável. Após o registro das fotografias, pensámos em idealizámos algo que pudesse estar em casa de qualquer pessoa por um preço simbólico e surgiu a ideia de juntar uma ideia com a outra. Apareceu assim o calendário oficial do Food Cart, onde será possível e expectável que Almeirim e arredores tenham um calendário oficial do Food Cart pendurado, como é usual, e que permita às pessoas a consulta dos dias do ano e cumulativamente
termos também a imagem do Foodkart. Estamos numa fase de transição, de mudança de ano, na entrada para 2018. O que é que o Foodkart espera alcançar neste ano? O Foodkart é tetracampeão em futebol 7. O Foodkart nos últimos 4 anos conseguiu um registro assinalável. Não é fácil de igualar aquilo que o Foodkart alcançou nos últimos 4 anos em termos competitivos, sendo que trabalha diariamente para tal. Nos últimos 4 anos existiu uma evolução significativa em toda a estrutura do Foodkart, e isso reflete-se no dia-a-dia do Foodkart. Não vou esconder que gostava claramente de ser pentacampeão em futebol 7 na Associação de Futebol Santarém, mas aquilo que nós gostávamos mesmo era de realizar uma coisa que nunca aconteceu no Foodkart, que era passarmos à fase final no futebol 7, nos campeonatos da Associação de Futebol Santarém em futebol 7, à fase final. Era uma coisa que gostávamos e gostávamos mesmo muito de alcançar este ano. Vamos ver, lutamos, trabalhamos diariamente para tal, vamos ver se vamos conseguir alcançar. Já falámos há pouco da parte desportiva, de como está a decorrer e quais são as expectativas. Na outra parte do Foodkart, como é que o clube está de saúde? O Foodkart, como se costuma dizer, respira saúde. Nós temos 19 treinadores, temos 9 delegados, 7 diretores, cerca de 25 pessoas que nos ajudam diariamente no clube. Portanto, a estrutura do Foodkart são cerca de 55 pessoas, por aí. O Foodkart tem um conjunto de pessoas que trabalham diariamente para o clube. O Foodkart é um clube em que o futuro é hoje. Nós trabalhamos hoje a pensar naquilo que se vai realizar daqui a algum tempo. Há muito que andamos a preparar o torneio internacional Professor José Peseiro, há muito que andamos a preparar o Encontro dos Reis, há muito que andamos a preparar a gala do Foodkart que se realizem em junho, e há muito que andamos a preparar a Copa do Guadiana. Portanto, nós no Foodkart trabalhamos por antecipação, os reflexos acabam por ser estrondosos, porque as próprias organizações acabam por decorrer de uma forma assinalável, e é com uma satisfação incrível que quando chegamos ao dia do acontecimento, tudo acaba por decorrer de uma forma muito positiva. Isto para dizer que o Foodkart está saudável, tem uma estrutura delineada, tem uma estrutura montada, tem um objetivo delineado e tem um ideal que segue e que faz acontecer no dia-a-dia, porque existe uma estrutura muito numerosa de pessoas que nos ajudam diariamente e mais ainda os nossos pais que nos acompanham por esse país todo. Eu sei que há um projeto que é muito querido a si, em especial, mas também para toda a estrutura organizativa do Foodkart, que é a nova sede. Como é que estamos nesse projeto? A nova sede do Foodkart irá ser no novo estádio municipal, no edifício principal do estádio municipal de Almeirim. Agradecer à Câmara Municipal de Almeirim a cedência do espaço. É um espaço simpático que está já a ser pensado em como será operacionalizado, em como será idealizado em termos de imagem, porque o Foodkart, uma das bandeiras do Foodkart é a imagem. A imagem do Foodkart faz e vai onde dificilmente mais alguma coisa vai, porque o Foodkart potencializa as redes sociais através da sua imagem e consegue potencializar tudo aquilo que é a estrutura do clube e o que pretende realizar através da imagem do clube. Portanto, a sede será no estádio municipal de Almeirim, será um espaço simpático e à partida contamos contar com ela a partir do início da próxima época desportiva. Para terminar, peço que deixe uma mensagem a todos os que nos estão a ver. Gostava de dizer a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir que venham conhecer o universo do Foodkart. Aos jovens que nos estão a ver,
venham juntar-se a tantos jovens de Almeirim e do Concelho de Almeirim e fora do Concelho de Almeirim que já praticam futebol no Footcart. Acrescentar que o Footcart tem cerca de 141 inscrição na Associação Paulo Santarém e que 80 são de jogadores que não moram em Almeirim. Isto para dizer que o Footcart há já algum tempo deixou de ser um clube exclusivamente em Almeirim. Somos um clube do distrito. Na minha opinião, somos a melhor formação em futebol do distrito de Santarém. Venham conhecer-nos, venham experimentar, venham conhecer o universo do Footcart. Certamente ficarão maravilhados, porque o Footcart é um clube, não é mais um clube de formação, é o clube de formação em que, como eu costumo dizer há algum tempo, nós valorizamos pessoas e potencializamos momentos. E isso faz com que tudo seja diferente no Footcart.